Jesus nasceu, e temos falado nessa série de mensagens a respeito disso. Jesus nasceu, e qual é a relevância desse Jesus que nasce para a minha, para a sua, para a nossa vida? Tratamos, durante as últimas 3 semanas, a respeito desse assunto, por diversas óticas diferentes. Há 3 quartas-feiras temos falado a respeito disso, e hoje estamos na última, a que imediatamente antecede o dia festivo. A última quarta-feira que podemos falar um pouco a respeito desse Jesus que nasceu antes do dia do Natal, antes da nossa ceia, no dia 24, e eu espero que essa ceia na sua casa, na sua família, seja cheia de alegria, de esperança e do espírito, do verdadeiro sentido do Natal, que é o que temos trabalhado durante todo esse tempo nas nossas liturgias, no nosso culto e nas nossas mensagens. Mas hoje, em especial, eu quero tratar de forma muito breve com a igreja, devido à nossa situação climática também. Eu não quero aqui alongar o culto, mas eu sinto a necessidade da parte de Deus de falar com os irmãos a respeito do milagre que o Cristo que nasceu opera em nossas vidas. Falamos sobre o Cristo que nasce, mas hoje em especial eu quero falar sobre esse Cristo que nasceu, esse Cristo que veio ao mundo e o milagre que Ele opera em nossas vidas. Como lemos durante o culto, Jesus é o cumprimento de uma promessa. Em Isaías vai dizer que Ele é a luz do mundo. E é interessante porque o livro de João, no seu capítulo 1, no versículo 4 e 5, vão reforçar essa ideia. João traz à tona novamente, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo porque Ele dá claridade às coisas. Jesus é a luz do mundo porque Ele é a verdade, e sendo a verdade, ilumina aquilo que está obscuro. Ele traz ao entendimento aquilo que antes não era compreensível. Ele torna tudo conciliado, Ele torna tudo perfeito, Ele torna tudo harmônico. Aquilo que antes era travado, distorcido, duvidoso, obscuro, agora recebe um tom de clareza plena em Jesus Cristo. A verdade acompanhava Jesus porque Ele era essa própria verdade. E por onde Ele passava, os pecados iam sendo revelados, as curas iam sendo manifestas, e tudo aquilo que estava obscurecido se tornava evidente, se tornava claro. E por isso, Jesus é essa luz do mundo. E essa luz do mundo, ela opera durante a sua vida, que é Jesus Cristo, em diversas situações. E as situações mais célebres que conhecemos são os milagres. A luz que vem ao mundo vem trazer claridade àquilo que estava mal compreendido, ou seja, ele vem trazer verdade sobre as coisas, mas ele também vem trazer luz sobre situações. Ele vem trazer entendimentos e compreensões sobre atitudes, atos, mas também sobre vidas e realidades de vidas. Pessoas que viviam angustiadas, oprimidas por demônios, pessoas que viviam uma vida dificultada por circunstâncias físicas, como limitações, como vemos a mulher do fluxo de sangue, como vemos o paralítico e também os cegos. Ele vem também jogar luz a essas vidas e transformá-las e curá-las. Então, durante todo o Evangelho, nós vemos esse movimento do Jesus que nasce, sendo a luz do mundo e exercendo o seu papel de iluminar todas as coisas, iluminar as consciências, iluminar aquilo que estava escurecido ou turvo diante dos nossos olhos, e iluminar também as vidas por meio dos milagres. E é isso que eu quero conversar com a igreja hoje, a respeito deste milagre que o Cristo que nasceu opera em nossas vidas, este que também é a luz do mundo. E para isso eu convido a igreja a abrir em João, no capítulo 9, é uma leitura um pouco longa, mas os pontos serão breves. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 9, versículo 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados, dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele.
Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas, porque por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram um homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como este? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz deste homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estavam curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunta a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos deles? Então eles o insultaram e disseram: você é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Amém. Uma narrativa extensa, uma narrativa longa, mas uma narrativa extremamente poderosa.
o que está acontecendo e qual é o enredo principal desses versículos que acabamos de ler. O fato é que Jesus, esse que é a luz do mundo, esse que traz claridade, que ilumina com a verdade, que ilumina transformando vidas e operando milagres, está a passar. E passando ao longo do caminho, encontra um homem cego, um indivíduo, inclusive, que era cego de nascença. E esse símbolo do homem cego, ele é fenomenal, porque, como bem sabemos, a visão, ela é diretamente ligada à luz. Nós conseguimos enxergar porque a luz e os feixes de luz passam através dos nossos olhos. Esse homem, ele estava cego de nascença, ele tinha uma deficiência física, mas também nos revela um tipo de deficiência espiritual. Ele era incapaz de ver a luz do mundo, e ele estava nesta condição. Os discípulos de Jesus perguntam a Jesus: mestre, quem é o culpado e o responsável por este homem estar nesta condição? Seria ele pelos seus pecados, ou seriam os seus pais? E Jesus vai dar uma resposta sucinta e que talvez contrarie um pouco o senso comum da época. Jesus vai dizer: nenhum, nem outro. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso é desta forma para que se manifeste a glória e a vontade de Deus. Jesus diz que aquele homem estava daquela maneira por vontade de Deus. E logo em seguida ele começa uma liturgia, podemos dizer assim, não uma liturgia, mas um movimento salvífico. Ele cospe no chão, ele pega um pouco de terra, ele cospe nesta terra e passa nos olhos daquele homem. Observem, irmãos, o homem não tinha visto Jesus. O homem não sabia a expressão física, o rosto que Jesus tinha. Ele não sabia quem estava fazendo aquilo. Ele simplesmente ouviu uma voz que disse a ele: lava-se no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Eu passei isso nos seus olhos, eu passei esta lama nos seus olhos, e agora eu preciso que você vá e se lave, porque se você fizer isso, você será curado. E temos um movimento de fé fenomenal deste homem, porque ele, com os olhos sujos de uma lama feita com cuspe, ouve a voz de um homem que nunca tinha visto e decide obedecer. E em direção ao tanque, imagino a dificuldade que este homem teve a acessar esse tanque, sendo ele cego. Mas ao chegar lá, lavando seus olhos, retomou assim a visão. Não retomou porque teria retomado se ele tivesse nascido com visão. Mas ele inaugura agora uma nova capacidade. Ele consegue ver, ele tem acesso à luz. Ele consegue absorver aquilo que a luz tem mostrado para ele. E daí, este homem que recebe este milagre começa a testemunhar a respeito disso na sua comunidade. As pessoas ao seu redor observam uma mudança clara. Ora, tinha um indivíduo que ele era mendigo, que ele estava aqui, ele não podia ver. Ele não tinha conhecido, ele nunca tinha visto a luz ainda. Ele não conhecia as coisas porque ele era cego. Mas ora, agora este homem está de pé, este homem está vendo o que aconteceu, o que gerou esta transformação nele. E aqueles que eram seus vizinhos se dividem em grupos. Alguns dizendo que era mesmo o homem que havia sido transformado e havia sido curado, e outros dizendo que não, essa transformação ela foi tão grandiosa que é impossível ser a mesma pessoa. É impossível ser ele, é outro. Ora, ele era cego, ele era ignorante, ele não conhecia as coisas, ele era um mendigo. Agora ele está de pé, ele está vendo, ele identifica as coisas. E havia sim uma divisão entre aqueles membros, vamos dizer assim, da sociedade que o cercava, entre aqueles que criam, que de fato era ele que havia recebido o milagre da parte de Deus, e aqueles que criam que não, que era uma outra pessoa. Mas é interessante porque esse debate ele fica tão acirrado na comunidade, que eles decidem levar às autoridades religiosas. E chegando às autoridades religiosas, os fariseus, que eram um grupo dominante religioso da época, se depara com uma questão. Ora, o que aconteceu para você ser curado? Porque veja, um milagre ele pode acontecer de diversas formas. Ele poderia simplesmente ter acordado curado. Ele poderia ter dormido, sonhado algo e os seus olhos se abriram. Ele poderia estar, não sei, deitado e chovesse e a chuva lavasse seus olhos e ele viesse a ver.
Enfim, existem infinitas maneiras de Deus operar um milagre. Mas é que dessa forma específica em que Jesus opera um milagre, dá no entendimento judaico a percepção de trabalho. E aí temos um problema. Porque para os judeus, o guardar o sábado é algo muito precioso, é um mandamento de Deus. Só que no entendimento deles, esse guardar o sábado, ele extrapola aquilo que Jesus está dizendo que é de fato guardar o sábado. Para Jesus, sábado é o dia do Senhor, na tradição judaica, e nós como cristãos, a partir da sua ressurreição, entendemos que este dia é o domingo. Mas para Jesus, na época, enquanto judeu, sábado é o dia de trabalhar para as obras do Pai, para as obras do reino. Sábado não é apenas para estar em ócio, mas para estar dedicando-se ao trabalho do reino de Deus. Então, curar no sábado é uma obrigação, não uma possibilidade apenas. Guardar o sábado é, de fato, dedicar-se aos trabalhos religiosos e dedicar-se à vida da comunidade no sentido de cuidado, de amor, de afeto. E Jesus está seguindo essa doutrina que ele está ensinando, mas os judeus da sua época não entendem dessa forma. Eles compreendem que Jesus está trabalhando no sábado e ele está rompendo a tradição sabática. E começa-se uma discussão, ora, como pode um homem que está rompendo com nossa tradição está operando milagres? E mais uma vez, Jesus causa uma divisão entre os religiosos da época. Uns dizendo, ora, ele curou o homem cego de nascença, ele trouxe luz às trevas, ele trouxe luz à escuridão. Como pode este homem ser pecador? Se fosse pecador, Deus não o atenderia. Mas um outro grupo dizia, não, ele está operando em nome do mal, em nome do pecado, em nome do inferno, e por isso que opera essas obras. E criava-se assim uma discussão. É interessante porque o jovem que foi curado, ele está no meio desse cenário, ele está no meio desse debate. Ele passa primeiro pela discussão dos seus vizinhos, e a discussão dos seus vizinhos o leva a uma discussão teológica. Grupos e líderes religiosos discutindo se ele poderia ou não poderia ter sido curado. E o milagre, de certa forma, vai ficando esquecido nessa jornada, esquecido por esses que o cercam. Mas é interessante porque este jovem continua a dar testemunho a respeito de Jesus. Esse jovem não viu Jesus. Esse jovem não sabia quem Jesus era. Ele só sabia seu nome. Um tal de Jesus veio, fez lama com a mão e com o cuspe, passou em meus olhos, e eu não via, e passei a ver. E é magnífico o que começa a acontecer aqui. Uma inversão de posições. Aquele que era o pecador, porque era cego, aquele que não tinha luz, porque não podia acessar a luz com seus olhos, aquele que não tinha conhecimento das coisas, aquele que era totalmente dependente de outros para falar a respeito da verdade, passa agora a ensinar os líderes religiosos. Passa a ensinar os líderes religiosos. Porque mesmo sem ver Jesus, ao ter esse encontro com Cristo de Deus, ele recebe a luz do Pai. E nele habita uma fé e uma convicção de que aquele homem que fez aquele milagre certamente vinha da parte de Deus. Ele recebe essa luz divina, ele entra em contato com essa luz de Jesus Cristo. É interessante porque ele é inquirido duas vezes. Ele é inquirido uma primeira vez e não dão valor para a sua palavra, então chamam uma outra testemunha, os seus pais. E seus pais, o texto nos diz que eles ficam com medo. O seu filho havia sido curado, mas eles ficam com medo das autoridades religiosas. Porque o texto nos diz que, caso alguém dissesse que Jesus era o Cristo, que Jesus era ungido, seria expulso da sinagoga. É como se, no nosso contexto, fosse desligado do hall de membros, fosse excluído da igreja. Aquele que professasse Jesus como ungido de Deus, nessa circunstância, seria excluído da comunidade religiosa. E os pais, observando o milagre do filho, com medo de serem excluídos da organização religiosa, dizem, olha, ele era cego e agora está vendo e não sabemos o que aconteceu. Pergunte a ele tem idade.
Pergunte a ele. O texto diz que eles tentam sair de cena para passar a responsabilidade para o filho com medo de serem excluídos da comunidade. Mas é incrível a perseverança desse jovem. É incrível a perseverança daqueles que tiveram contato com a luz de Jesus. Aqueles que receberam em si o milagre de Jesus Cristo. O milagre do nascimento do Filho de Deus. Porque ele não conhecia Jesus. Ele nunca tinha visto falar de Jesus. Ele não sabia quais doutrinas Jesus pregava. Ele só sabia que existia um homem chamado Jesus, que cuspiu no chão, passou nos olhos dele, e antes ele não via e agora ele vê. Que antes ele estava em trevas e agora ele está em luz. Que antes ele estava deitado no chão pedindo dinheiro e agora ele está em pé dentro da sinagoga. E quando questionado mais uma vez, ele ainda é sarcástico. Ele é sarcástico com os fariseus. Como vocês não sabem de onde ele vem? Todos nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Se ele atendeu a este homem é porque ele é da parte de Deus. Um jovem, cego, antes cego, mendigo, agora se torna um mestre para os fariseus. E então é expulso da comunidade. Ele é excluído da sinagoga, porque passa a defender que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era iluminado sem o conhecê-lo. E vemos nos últimos versículos que Jesus chega a ele. E Jesus pergunta, quer conhecer o Filho do Homem? Ele diz, eu quero conhecer para poder adorá-lo. E Jesus então se revela a ele, e ele estabelece uma relação com o Filho de Deus, com Jesus, com a luz do mundo. Uma narrativa maravilhosa. Infinitos pontos podem ser tirados desta breve passagem, desta narrativa. Mas hoje eu quero focar em apenas 5 pontos e tratarei ele de forma breve, para podermos dar o encerramento do nosso culto. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é: trabalhe enquanto ainda há vida. Observe o que está no versículo 4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Era um dia de sábado. Segundo a tradição judaica, não era um momento do trabalho, não era um momento da caridade, não era um momento de operar milagres. Mas Jesus alerta aos seus discípulos que, enquanto é dia, enquanto há possibilidade de trabalho, enquanto há possibilidade de agir em prol do reino de Deus, enquanto há possibilidade de amar, que amemos. Enquanto houver possibilidade de trabalhar, que trabalhemos, porque haverá um dia em que a noite chegará, e na noite ninguém trabalha. Essa noite que Jesus se refere é um símbolo da morte, porque logo em seguida ele vai dizer, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando Jesus deixa esse mundo, nós, enquanto seus seguidores, nos tornamos essa luz. A sua igreja amada se torna essa luz do mundo como parte do corpo de Cristo. E Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou vivo, não importa se sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu irei trabalhar em nome do meu Pai. Eu irei trabalhar em nome do amor. Eu irei trabalhar em nome do próximo, porque haverá um dia em que eu não estarei. Mas também transmite a nós uma responsabilidade, porque na ausência física de Cristo, a sua igreja amada se torna a luz para este mundo. Eu tenho que te dizer, meu irmão, que enquanto há dia, há necessidade de fazermos a obra de Deus. Não deixe para o amanhã, não deixe para depois, porque uma hora a noite vem, e na noite, na morte, não há o que se fazer. Jesus transformou a vida daquele homem num dia que pela sociedade era inadequado, mas ele se dispôs a cumprir a vontade de Deus e transformou para sempre uma vida, uma história e a história do mundo. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja é este: trabalhe enquanto ainda há tempo, haja, mude, seja um vetor de mudança na vida dos outros. O segundo ponto que eu quero trazer é: existem coisas que você ainda não vê para que Deus manifeste o seu poder. Versículo 3,
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus. E existem, irmãos, durante a nossa vida, situações e circunstâncias que ficamos confusos, que não conseguimos entender o porquê, a razão, a circunstância, a motivação do porquê algo acontece. Às vezes não conseguimos entender muito bem uma verdade da parte de Deus para nós. Ficamos presos a uma vida de escuridão. Ficamos presos a uma vida de miséria. E ficamos nessa dúvida: o que eu fiz? Ou o que fizeram comigo? Ou num excesso de protagonismo da vida, achando que tudo o que acontece com você é culpa sua, ou com excesso de vitimismo, achando que tudo o que acontece é culpa dos outros. Mas essa passagem bíblica nos mostra, assim como a vida de Jó, que existem momentos que vivemos e circunstâncias que passamos, que elas se estabelecem sobre nós para que possamos ter um encontro com Cristo. Se aquele jovem não fosse cego, se aquele jovem não estivesse naquela condição, ele jamais teria visto a luz do mundo. Se aquele jovem não tivesse passado por toda aquela angústia durante a sua jornada, ele nunca teria visto a face de Deus. Os irmãos conseguem compreender isso? Ele foi colocado ali, naquela condição, para que ele pudesse alcançar a salvação de sua vida. Ele viu Deus. Ele se tornou em um ato mais sábio do que todos os fariseus. Ele contemplou a luz do mundo no início do seu ministério. Tudo aquilo e toda aquela circunstância que ele passava, aquela angústia, tal como na vida de Jó. Quando olhamos a vida de Jó, é muito interessante, porque os seus amigos começam a cercar e o criticar: não, foi você que pecou, não, você transgrediu a lei, não, a sua família estava errada. E no final das contas, chega um jovem que não era um mestre da lei, e diz o seguinte: o que vocês estão dizendo? Deus usa o mesmo caminho para punir e para ensinar. Deus usa o mesmo caminho de correção para aproximação. E no final do texto de Jó, do livro de Jó, temos um dito muito conhecido e sensacional, porque Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia por aquilo que diziam, pela tradição, pela religião, mas agora eu consigo ver esta luz maravilhosa que vem do trono de Deus. E tudo isso só foi possível porque ele passou por este processo de mortificação, de ser moído, de ser quebrado, para ser reconstruído, para ser iluminado por este Deus maravilhoso e pelo mistério da vida de Jesus Cristo. O primeiro ponto é: trabalhe enquanto há vida. O segundo ponto: existem coisas que você ainda não vê para que Deus manifeste o seu poder. Tenha fé nele. Tenha fé em Deus. Talvez você não entenda e não compreenda, mas nada foge do controle dele. E temos a certeza bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo disse isso enquanto estava sendo preso. Paulo disse isso após ter tomado diversas chicotadas e está ameaçado de morte, que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Não bens materiais, mas o bem espiritual, na possibilidade de ver Deus face a face e de viver a vida de Jesus Cristo. O terceiro ponto que eu quero trazer é: a fé é o caminho para qualquer milagre. Observe o que está escrito no versículo 7. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, este homem não sabia quem era Jesus. Este homem não sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus porque ele sabia o nome dele, mas ele não conhecia Jesus. Talvez ouviu falar de alguns discípulos que passavam, ouviu falar de um determinado movimento de um Jesus que operava milagres, mas ele nunca tinha tido um contato íntimo com Jesus. Ele não tinha sentado para conversar com Jesus, ele não tinha se relacionado com Jesus. Mas quando ele vê
Jesus falando, ele crê. Isso é interessante, porque se conecta ao ponto anterior, no que diz respeito aos problemas que vivemos. Irmãos, os problemas que vivemos têm a capacidade de quebrar o nosso ego. É quando você não tem mais nada, é quando você já não crê mais nas suas forças, é quando você não tem esperança mais alguma, que você olha para Jesus e fala: o que eu preciso fazer? E aí Jesus cospe no chão, faz um pouco de barro, passa no olho e diz o seguinte: vai lá se lavar no tanque de Siloé. E o jovem, sem questionar, levanta e vai. Quem é esse Jesus? Ele não sabe. Como isso pode o curar? Ele não tem a menor noção. Ele nunca viu isso acontecendo com nenhum outro, mas ele crê em Jesus, porque toda a sua esperança está naquele homem que opera milagres. E ele vai num ato de fé até o tanque e se lava. Quando Jesus propor algo ao seu coração, meu irmão, quando Jesus se propor a operar um milagre na sua vida, se você tem sentido uma intuição interna de uma coisa que deve ser feita, um mover do Espírito te levando para algo, te aproximando das coisas da igreja, te aproximando das coisas santas e puras, atenda ao chamado de Deus. Não deixe para depois, trabalhe enquanto é dia e exerça a sua fé, porque é no exercício da fé que encontramos o milagre. O jovem foi, lavou os olhos e voltou vendo. Trabalhe enquanto ainda há vida, trabalhe enquanto é dia. Existem coisas que você ainda não vê, para que Deus manifeste a glória dele em sua vida. A fé é o caminho, o terceiro ponto, a fé é o caminho para qualquer milagre. O quarto ponto, dê testemunho após o milagre. Os milagres, eles acontecem em nossas vidas, irmãos, não para satisfazer os nossos desejos. Escute isso. Milagres não acontecem em nossas vidas para satisfazer os nossos desejos. Eles acontecem para testificar nossa fé. O milagre existe para que tenhamos mais fé em Deus, para que tenhamos a certeza de que existe um Deus que cuida e zela de nós, um Deus que está disposto a se entregar e morrer numa cruz por nós, para termos a certeza de que existe uma vida para além desta, aonde não há mais dor, aonde não há mais pranto, aonde viveremos eternamente na presença dEle em alegria e paz. O milagre existe para isso, e foi isso que este homem encontrou. Ele não viu na visão uma moeda social para adentrar novamente a vida da comunidade, porque ele foi excluído. Ele não viu a visão e pegou a visão e o milagre da visão para poder adentrar as atividades religiosas da sua comunidade, porque ele foi excluído da comunidade. Ele pega o seu milagre para fortificar a sua fé em Jesus e alcançar assim a salvação. Dê testemunho após o seu milagre, ainda que isso te custe tudo. Dê testemunho do seu milagre, ainda que isso te custe tudo. E o último ponto, e quinto, seja um aluno de Jesus. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Essa palavra aluno é sensacional. Aluno, A de negação, luno de luz. Aluno é aquele que reconhece e sabe que não tem a luz, que não tem o conhecimento, que não possui a verdade. Todos aqueles que estão na posição de aluno estão na posição daqueles que recebem a iluminação de algo externo, de um mestre, de um professor, de um guia. Aquele homem, mesmo após o milagre, reconhece a necessidade de ser um aluno de Jesus, porque ele o busca, e quando o encontra, o adora e deseja conhecê-lo. O milagre que o Cristo que nasceu opera em nós, é o milagre da iluminação pelo Espírito Santo de Deus. Trazer à tona aquilo que estava oculto, jogar luz sobre toda a mentira, jogar luz sobre os problemas, jogar luz sobre as situações adversas,
trazer segurança, estabilidade para aquilo que antes era duvidoso, tal como o escuro é duvidoso, e como temos segurança naquilo que possui luz. Jesus, ele se estabelece como Cristo em nossas vidas, como Filho de Deus, e festejamos o milagre do seu nascimento, porque ele se faz luz para nós, e por isso devemos trabalhar enquanto é dia, trabalhar para expandir esse reino. Devemos entender que existem coisas e situações que ainda se manifestam como turvas, escuras, não iluminadas em nossas vidas, para que Deus possa operar o seu milagre, para que possamos nos encontrar mais plenamente com Ele. Entender também que a fé é o caminho para qualquer milagre. Aquele jovem não sabia quem era Jesus, ele passou por diversas dificuldades para chegar ao tanque, mas ele obedeceu à voz de Deus, a voz do Filho de Deus que falava com ele. No final disso, ele dá testemunho, e ele entrega tudo o que tem. Ele entrega os relacionamentos sociais, ele entrega os relacionamentos religiosos que o travavam, e vive uma vida de aluno de Jesus. Ele reconhece que a luz do mundo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e somente nele há esperança e vida eterna. Esse é o milagre de Jesus em nós. Tal como o jovem cego, éramos cegos, mas em determinado momento, Jesus chegou até nós, nos deu uma palavra, cuspiu em nossos olhos, nos levou às águas, passamos pelo batismo e voltamos enxergando. E nesse movimento de milagre, de consciência e transformação de vida, perdemos socialmente amigos, perdemos muitas das vezes uma tradição religiosa antiga, mas ganhamos quando nos tornamos alunos de Jesus. A história do jovem é a nossa história, e é a história de todos aqueles que devem e desejam encontrar a Jesus. E é por isso que devemos trabalhar enquanto ainda é dia. Que queime no seu coração o desejo de levar essa mensagem para outras pessoas. Amém? Jesus nasceu. Aleluia. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Deus maravilhoso, Deus conosco, Pai presente. Obrigado por este culto, obrigado por esta chuva que cai, obrigado por esses irmãos que nos cercam. Obrigado pelo mistério do nascimento do Teu Filho amado. Obrigado porque Ele se faz para nós luz e agora podemos ver. Agora sabemos e conhecemos a verdade. Nos dá força para testificar deste milagre para o mundo, ainda que venhamos a perder relações, ainda que venhamos a perder por tradição, mas nos faz ser verdadeiros alunos do Teu Filho amado Jesus Cristo e nos leva a uma vida de trabalho para o Teu reino, em tempo e fora de tempo, porque ainda é dia e haverá um momento onde a Tua noite chegará sobre nós e então viveremos em paz, gozo e alegria por toda a eternidade. Alimenta isso em nossos corações e nos dá um ótimo Natal, em família, com esperança, com alegria e um melhor ano de 2023. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.